Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar uma novidade pra vocês. No dia 18 de agosto, eu tô me mudando pra Hungria. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou morar em Budapeste. De onde veio essa ideia, Stephanie? Você tá louca? Vai pra Europa, vai justamente pra Hungria, que a maioria das pessoas nem sabe onde é, né? Mas eu quero contar uma breve história pra vocês antes de contar o motivo que eu realmente estou indo pra lá. Meu bisavô, na verdade, há 3 gerações atrás, o avô do meu pai, ele fugiu da Hungria na época da guerra, né? E veio escondido num navio, uma baita história. Chegou escondido, foi morar em Rio Claro, aí ele conheceu minha bisavó, enfim, e aqui ficaram. Se naturalizaram brasileiros e tudo mais. Mas é por isso que eu escolhi a Hungria em si, né? Mas não só por isso. Estrategicamente pensando, eu queria estudar, eu estava em busca de uma bolsa de estudos integral, que eu vi que muita gente vai para a Europa para estudar, com bolsas de estudos e tal. E eu estava pensando para onde que eu ia, né? Comecei a pesquisar onde eu podia estudar, as faculdades, os cursos que tinham disponíveis. E eu pensei, pô, a maioria das pessoas vai para Portugal, vai para Espanha, até mesmo na Irlanda agora meu cunhado tá lá e tem zilhares de brasileiros, milhares, enfim, de pessoas lá. E eu falei, cara, quem é o brasileiro que vai pra Hungria, né? Então já começa por aí, eu acho que as minhas chances seriam maiores. Pensando nisso, eu procurei as faculdades e os cursos que eu poderia me candidatar. Como eu já sou formada, a ideia era fazer uma pós-graduação, um mestrado. E eu apliquei para 2 bolsas que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu primeiro apliquei para essa que é Stipendium Hungarian, que é para qualquer brasileiro ou qualquer pessoa de qualquer nacionalidade queira aplicar. Então aqui as chances já seriam boas, mas não seria muito certeiro, né? E fazendo a pesquisa, eu também achei essa daqui, que é específico para quem é descendente húngaro. Então, eu falei, cara, brasileira, descendente de húngaro, achei um lugar em que aqui eu posso. As minhas chances passaram de 1 milhão para 100, né? E eu apliquei para as duas. Na outra, que é pro geral, eu fui reprovada. Mas eu passei na diáspora, que é essa que é só para descendente. E nessa, eu tinha aplicado para 2 faculdades, que eram. Aqui tem as offers, ó. Que eram a de Interaction Design, na MOME, que é uma das. Dizem que é a melhor que tem lá na Hungria. E também apliquei para a Universidade Corvinus, que é essa de Design, Business e Society, que eu confesso que era o que eu acabei me inclinando mais, tipo, que eu gostaria mais de aprender pelo que eles têm lá no histórico, né, escolar. E foi a que deu certo. Olha só. A MOME, o processo foi bem diferente. O processo seletivo foi praticamente uma entrevista que eles me chamaram. E nessa entrevista eles fizeram umas perguntas que eu falei, cara, nossa, eles, assim, não foram. Queriam entender, obviamente, por que eu queria ir pra lá, por que eu queria cursar pós-graduação e tal. Mas eles ficaram querendo saber por que eu ia pra MOME, especificamente. Por que eu tinha aplicado pra MOME, né? Então, eu acabei falando muito do porquê que eu queria ir pra lá, por causa dessa história do meu bisavô, porque eu queria aprender outras culturas, eu queria entender como que eu poderia estudar um mercado global, ao invés de ser sempre focada aqui no Brasil e tal. A conversa foi legal, mas não passei como esperado. Na outra, eu tava com muito medo, porque o processo foi bem mais criterioso. Eu tive que fazer uma prova de lógica que se eu mostrar pra vocês, a prova que eu tive que fazer, vocês não acreditam, nem eu acreditei quando veio o resultado de que eu tinha passado. A nota de corte era 65, eu passei com 73. E assim, eu tive que estudar muito porque eu não tinha a menor ideia, porque é prova de lógica, matemática, cálculo, e eu, cara, nossa, nunca fui boa nisso, né? E foi a que deu certo. E essa também eu achei, depois que eu fiz a prova, a entrevista foi muito mais. Elas queriam saber mais da minha história e do porquê a Hungria do que, tipo, ao falar que eu queria estar lá na faculdade, entendeu? Ou porquê que eu tinha escolhido aquela faculdade. E eu me senti muito mais acolhida pelas entrevistadoras do que na MOME. E o que eu acho muito bom, né? Já me deu uma sensação, pelo processo ser muito mais criterioso, deles mandarem primeiro
você tem que fazer uma prova, você tem que mostrar essas qualificações, tem também que enviar um monte de documento, enfim. Eu fiquei feliz de ter passado lá. E essa é a grande novidade que eu queria contar pra vocês. Então, em breve estarei indo pra Hungria no dia 18 de agosto, daqui a um mês. E vai ser uma nova fase da minha vida que eu vou querer compartilhar. Porque pra quem não sabe, eu já fui comissária de bordo, eu vim da área de aviação civil. Eu queria ser piloto. E eu mudei de área completamente, né? Só que eu sempre tive um sonho desde criança de estudar fora, desde a época do colégio. Eu queria, não deu pra fazer intercâmbio, eu queria até ir como babá, que tava bem em alta naquela época. E pela faculdade eu também queria fazer, na faculdade de aviação civil, tinha uma extensão de curso em Madrid. E eu também queria ir, mas também não deu por conta de financeiro mesmo. Então, eu ter passado nessa vaga agora, né? Eu acabei de sair do meu trabalho que eu tava. Vai ser uma oportunidade pra mim. Eu já venho tentando empreender já há 3 anos junto com meu marido, praticamente. A gente já começou e parou umas 3, 4 empresas. Uma tá dando certo, tá dando uns troquinhos ali, outro cá, mas a gente sempre trabalhou paralelo, né? Então, eu vou aproveitar esse tempo de estudo para não só estudar, obviamente, mas também aprender coisas sobre negócios, sobre como, né, tocar uma empresa, e eu quero muito focar nisso agora. Ano passado, eu fiquei 7 meses na Ásia fazendo freela, trabalhando para uma outra pessoa e tal. Mas agora vai ser diferente, porque a gente tá vendendo tudo aqui do nosso apartamento. Estamos vendendo tudo. E vamos vender inclusive o apartamento. Então a gente tá indo realmente com essa ideia, com esse intuito de mudar. E eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero me dedicar, eu quero trabalhar. Se eu tiver que trabalhar com outra coisa, eu vou trabalhar. Até eu conseguir alguma coisa na minha área. E é isso, galera. Me desejem sorte, me acompanhem, que vai ser uma jornada legal. Vai ser interessante de compartilhar. E é isso, um beijo!